Olá, seja bem-vindo ao canal Lições da Graça. Hoje, quero te convidar a fazer uma reflexão sobre a sua percepção de quem Jesus é e qual é o nível da autoridade que ele possui. Em nosso dia a dia, conseguimos identificar e respeitar muitas autoridades, sejam autoridades de segurança, jurídicas ou nossos chefes em nosso trabalho. Mas será que entendemos e respeitamos a autoridade que Jesus possui? Vamos pensar sobre isso nos próximos minutos. Grande parte das pessoas do mundo e até mesmo alguns cristãos têm uma imagem de Jesus sem força e autoridade. Na cabeça dessas pessoas, a humildade e entrega de Jesus para ser morto na cruz denotam fragilidade e fraqueza. A imagem que vem à cabeça deles quando se fala em Jesus é dele crucificado na cruz, ferido, sem vitalidade e envergonhado. Alguns outros não têm essa visão pequena de Cristo, mas também não conseguem entender o nível de poder e autoridade que ele possui dentro da criação. Muitos, quando falam de Jesus, o tratam como se fosse qualquer pessoa e não têm nenhum tipo de submissão ou respeito pelo seu nome. Outros tantos zombam de Jesus e falam dele com desdém ou fazendo piadas. Quanta tolice! Então, com o intuito de aperfeiçoar a sua visão espiritual e elevar o seu nível de sabedoria, vamos procurar explicar de forma clara qual a posição e autoridade de Jesus na criação e no reino de Deus. Para começar, vamos ler o que está escrito em Apocalipse 19, versículo 16. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. João estava tendo uma visão de Jesus acerca do fim dos tempos. Nessa visão, Jesus estava montado em um cavalo branco e seus olhos eram como chamas de fogo. Nas roupas de Jesus e em sua coxa estava escrito quem ele é: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso indica que existem vários reis e vários senhores na criação, mas há apenas um que está acima de todos eles. Esse é Jesus. Agora vamos ler o que o próprio Jesus falou acerca dele mesmo após a sua ressurreição, em Mateus 28:18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Veja, o próprio Jesus disse que ele havia recebido toda a autoridade no céu e na terra. Ele estava dizendo que ele se tornou a maior autoridade que existe, tanto no mundo natural quanto no mundo espiritual. Agora vamos vos aprofundar mais um pouco para entendermos quem Jesus realmente é. Em Colossenses 16:18 está escrito: Pois por meio dele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e por meio dele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a Igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Agora vamos ler o Evangelho de João, capítulo 1 e versículos de 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Que textos poderosos! Aqui podemos entender melhor a profundidade e a complexidade da autoridade de Jesus. A palavra diz que tudo o que existe foi criado por ele e para ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o centro da criação. Podemos entender por meio desses textos que nós fomos criados por Jesus e para Jesus. Nossa vida foi feita por ele e para desfrute dele. Se algum dia você já se perguntou qual é o sentido da sua vida, eis aí a resposta. Você foi criado por ele e para ele. Se você está se sentindo perdido, busque a ele. Ele irá trazer sentido para a sua história e arrumar os caminhos da sua vida. Nenhum problema é maior demais para ele resolver. Entenda que o propósito inicial de Deus não é a vida que vivemos hoje. O propósito de Deus era que vivêssemos a eternidade com Ele, desfrutando de Sua presença e nos relacionando com Ele. O pecado e a queda nunca fizeram parte desse plano. Para isso, Jesus precisou vir para corrigir a rota que havia sido perdida.
O próprio Deus veio até nós para morrer em nosso lugar e restaurar o propósito inicial. Agora, quando cremos em Cristo, temos o nosso espírito que havia morrido vivificado. E como resultado, poderemos viver a eternidade com Ele conforme Ele planejou inicialmente. Podemos, então, afirmar que Jesus comprou a humanidade de volta para Deus Pai, e a recompensa foi receber toda a autoridade no céu e na terra. Agora vamos ler o que consta em Colossenses 2:3. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Esse versículo nos apresenta algo-chave em nossa vida. Ele nos ensina que tudo o que precisamos saber está em Jesus. Se você quer ter mais conhecimento e mais sabedoria, busque a Ele. Se você quer crescer em qualquer área e adquirir conhecimentos de todos os tipos, busque a Ele. Se você precisa de conhecimento para passar em uma prova, busque a Ele. Se você precisa de mais estratégias ou habilidade em seu trabalho para crescer, busque a Ele. Se você quer abrir uma empresa ou fazê-la crescer, busque a Ele. Se você quer um casamento, busque a Ele. Se você quer melhorar os seus relacionamentos, busque a Ele. Se você quer mais dinheiro e bens materiais, busque a Ele. Se você quer expandir seu ministério, busque a Ele. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão nele. Ele é a chave de tudo. Agora vamos ver mais algumas características de Jesus. Isaías 9:6 profetizou sobre a vinda dele. Vamos ler. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Veja quantas características maravilhosas Jesus tem. Se você precisa de conselho, ele é um maravilhoso conselheiro. Precisa de ajuda em algo? Ele é um Deus forte para te ajudar. Tem medo da morte? Ele é o Pai da eternidade. Está em meio a guerras? Ele é o Príncipe da Paz. Como é bom conhecer a Jesus! Ainda restam algumas características para aprendermos, e são as mais importantes. Vamos ver o que está escrito no Evangelho de João 1:29. João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essa é a maior revelação que precisamos ter. Entendermos e reconhecermos que Jesus foi enviado por Deus para nos redimir dos nossos pecados. Agora vamos ler João 14, verso 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E no versículo 9 ele continua: Quem me vê a mim, vê o Pai. Jesus é o único caminho que leva a Deus Pai e à salvação. Se você se sente perdido e precisa de direção, ele é o caminho para o qual você deve seguir. Se você não sabe no que acreditar, ele é a verdade para a qual você deve olhar. Se está se sentindo sem ânimo de vida e desanimado, ele tem rios de águas vivas para te oferecer e te restaurar. Todas as outras características são maravilhosas e precisam ser desfrutadas, mas precisamos essencialmente reconhecer apenas essas. Mas por quê? Porque elas são os únicos pré-requisitos para sermos salvos. Crermos em nosso coração que Jesus é o Filho de Deus, o caminho que leva ao Pai e que ele foi enviado para morrer em nosso lugar e perdoar completamente a nossa dívida com Deus. A partir disso, o plano inicial de Deus pode ser concretizado, a eternidade. Na Bíblia, aprendemos que a moeda do mundo espiritual é o sangue. Na Velha Aliança, os pecados eram encobertos temporariamente através do sacrifício de animais. Mas o sangue de animais não tem poder para apagar os pecados, apenas encobri-los pelo período de 1 ano. Então, todos os anos, uma vez por ano, os israelitas sacrificavam animais para terem os seus pecados daquele ano perdoados. O sangue de Jesus é tão poderoso que não apenas encobriu, mas apagou todos os pecados na humanidade de uma só vez. Quando ele bradou, está consumado, era isso que ele falava. O preço estava definitivamente pago. Isso significa que todos os seus pecados, passados, presentes e futuros, foram todos perdoados ali. Glória a Deus! Será que você consegue dimensionar o peso do sangue de Jesus? Não existe nada mais poderoso e valioso que o sangue dele.
Um dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Para que isso fique ainda mais claro, vamos ler João 14, versos 13 a 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Veja que Jesus recebeu tanta autoridade que tudo o que pedirmos ao Pai precisa ser em nome dele. O que pedirmos em nome dele será feito. Amém. Para concluir, agora que você conheceu mais sobre quem ele é, quero te oferecer a oportunidade para receber o sangue dele em sua vida e acessar esse perdão completo que está disponível. Caso você ainda não tenha reconhecido Jesus como seu Senhor, faça isso hoje. Lembre de tudo o que foi falado sobre ele e qual o nível do seu poder e autoridade. Mesmo em sua casa, ainda que sozinho ou sozinha, ore assim: Jesus, eu reconheço a sua autoridade nos céus e na terra. Creio que o Senhor foi enviado para morrer em meu lugar e me dar a vida eterna. Te agradeço e te louvo. Amém. Aqui encerramos mais essa lição da graça. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Esperamos que esse vídeo tenha trazido clareza sobre quem Jesus é e qual o nível de sua autoridade. A partir de agora, você não precisará mais agir como os tolos, que tratam Jesus de qualquer forma e não reconhecem sua autoridade. Exalte o nome dele sempre. Por fim, gostaria de sugerir que você tire um tempo hoje para tomar a ceia do Senhor. Coloque uma música de louvor, separe o pão e o cálice, consagre a Deus e ore reconhecendo sua autoridade e seu poder. Louve ao nome dele e agradeça por tudo o que ele fez, faz e fará em sua vida. Um grande abraço e até o próximo vídeo.